hoje nós vamos fazer a última palestra desse ciclo de intercâmbio que a USE promoveu da nossa distrital, e que estava abordando o estudo da obra de Allan Kardec, uma das obras do Pentateuco, O Céu e o Inferno. Então nós vamos agora, antes de iniciar, fazer uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de infinita bondade e vamos pedir aos nossos irmãos bondosos que nos auxiliem orientando as nossas palavras, nos auxiliem na compreensão dos ensinamentos aqui recebidos, para que sejam úteis, para que possamos nos tornar pessoas melhores, sempre lembrando da importância do estudo, mas também da importância da prática do amor e da caridade. Bom, então hoje o estudo vai ser sobre o capítulo 4 da primeira parte do O Céu e o Inferno, que fala sobre o inferno. Então ele começa com um trecho, Intuição das Penas Futuras. Allan Kardec, como sempre, por ser um estudioso, um cientista, tudo ele coloca, ele faz primeiro um levantamento bibliográfico, ele vai estudar a fundo o que já existe do assunto e depois, analisando tudo aquilo, confrontando com as mensagens dos espíritos, ele coloca as suas opiniões. Então, primeiro ele coloca essa questão da intuição das penas futuras. E ele diz que, por intuição, a humanidade sempre teve uma ideia de que a vida futura, a vida depois da vida na Terra, depois da morte, ela deveria ser mais feliz ou menos infeliz, e que isso estaria ligado ao que a pessoa fez aqui na Terra, né? Então, é razão do bem ou mal que se faz nesse mundo. Essa ideia, ela está sempre ligada ao desenvolvimento ou senso moral e as noções mais ou menos justas da pessoa em relação ao que é o bem e o que é o mal. E diz assim, que sempre são reflexo dos instintos predominantes. Então, o que ele diz? Ele fala dos povos, coloca lá, vamos pensar lá atrás, naqueles povos mais guerreiros, e esses povos, para eles, a felicidade após a morte era morrer guerreando. A felicidade estava ligada diretamente àquilo que eles colocavam como positivo, como um valor importante, um valor positivo. Da mesma forma, os povos caçadores, para eles a felicidade seria uma abundância de caça. Então, isso me fez lembrar de uma série que eu assisti recentemente na TV, que falava sobre os vikings. Então, por muitas vezes na série, eles falavam de não ter medo da morte e ligavam aquela felicidade depois da morte à união daqueles que morreram com bravura, morreram no combate, morreram na luta, e viam como felicidade a união deles nesse pós-vida. Até falavam o nome desse paraíso que eles denominavam Valhalla, e era um local onde eles se reuniriam com aqueles que foram grandes guerreiros. Então, para eles era importante morrer mostrando a sua bravura, a sua coragem, mostrando serem grandes guerreiros. Então, o Kardec continua explicando que o homem primitivo, ele copiou
o seu futuro do que era o seu presente. O quadro que se faz dos castigos na vida futura também, dessa forma, é copiado do que aquilo que era um reflexo dos males na vida presente. Então, se identificava como castigo na vida futura aquilo que você tinha muito medo de viver aqui na Terra, aquilo que te realmente dava, né, um pavor. E aí Allan Kardec continua mostrando o que é o inferno para os povos pagãos e para os povos cristãos. E ele diz a diferença, vamos dizer assim, entre eles. E no final nós vamos abordar isso daí e concluir com a visão espírita disso tudo, né? Então, qual foi a minha surpresa? Eu já tinha estudado o Céu e o Inferno, mas agora quando eu peguei para fazer a palestra, foi que eu consegui compreender um pouco melhor e entender um pouco mais essa diferença e até o quanto que os povos pagãos estavam mais próximos até do que o inferno cristão aquilo que hoje nós encaramos como sendo o quadro real do pós-vida terrena. Para descrever o inferno pagão, Allan Kardec estuda uma obra que se chama Telêmaco, que foi escrita por Fénelon. Fénelon depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem comunicações dele, né? Mas essa obra foi escrita aqui, quando ele ainda estava na Terra. E nessa obra Telêmaco, tem um trecho em que Telêmaco conversa com um antigo rei da Babilônia, que se chamava Nabofarzã. Esse rei foi um rei como era naquela época mesmo, né? Então, e ainda existe muito hoje, né? Explorando os seus súditos, tinha os seus escravos e buscava praticamente só a sua própria felicidade, a sua satisfação material. E praticamente nunca parava para pensar no que o outro estava sentindo, o que o outro estava precisando. E quando esse rei desencarna, ele vai para esse inferno pagão, né? E lá ele é recebido por Telêmaco. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzã. Elas o tinham acorrentado e lhe faziam as mais cruéis indignidades. Então, essa era a situação que vivia Nabofarzã lá nesse inferno. Aqueles que tinham sido seus escravos, aquele que ele tinha judiado para poder ter seus próprios prazeres, ali no seu nessa vida depois da morte, eles estavam mantendo Nabofarzã acorrentado e submetendo-o a todos os sofrimentos. E Nabofarzã vai conversando com Telêmaco e relatando tudo aquilo que ele estava sentindo. E o que é interessante é que chega um momento em que ele diz assim, que Telêmaco diz para Nabofarzã que o maior erro dele nem foi o erro de judiar dos escravos ou das outras pessoas, ou só pensar em si próprio, mas o maior erro foi dele se achar ele próprio uma divindade. Então, ele se colocar acima dos deuses e achar que ele era maior e mais importante do que qualquer um e qualquer outro. E Nabofarzã, ele acaba olhando para si próprio e pensando em seus atos e nos seus próprios sentimentos, e ele percebe assim que
realmente ele cometeu todos esses erros. Além de abusar do seu próprio poder, ele fala também que ele estava recebendo uma fúria vingativa que se apresentava a ele através de um espelho, mostrando a ele todos os seus vícios. O que significa esse espelho? Hoje a gente entende, né? Como a nossa consciência, né? Telêmaco continua conversando e ele diz assim, que fala assim: uma tristeza negra ronda todos esses criminosos. Aí ele já está falando não só de Nabucodonosor, mas como também de todos os outros reis que estavam ali naquele mesmo lugar, naquele inferno que eles estavam sendo relatados nessa obra. Então, uma tristeza negra ronda esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror, não mais do que sua própria natureza. Não tem necessidade de outro castigo para suas faltas, além das próprias faltas. Eles as veem sem cessar em toda a sua enormidade. Apresentam-se a eles como espectros horríveis e os perseguem. Então, a maior perseguição para esses espíritos era enxergar os seus próprios erros, as suas próprias faltas. Além disso, ele fala assim, que vários desses reis estavam ali não só pelos males que eles fizeram, mas também pelo bem que eles não tinham feito, por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Então, eles estavam sendo punidos pelos males que tinham deixado fazer com a sua autoridade. Então, quando, além de você não fazer o bem, você faz o mal para o outro, e você ainda, por ser inapto, ou que para você é mais tranquilo e mais confortável, pouco importa o que acontece com o outro, deixa acontecer, também é um grande erro. Faz parte desses erros que ele está enumerando. E aqui está falando dos reis, mas isso se refere a todos os seres. Era o que eles pensavam, era a forma como eles abordavam o inferno dentro do paganismo. Ou seja, onde eles acreditavam na existência de vários deuses, não acreditavam em um Deus único. Bom, depois disso, então, o Allan Kardec vem falar sobre o inferno cristão. Para comentar o inferno cristão, ele vai usar a obra O Inferno, de Auguste Calais. Então, Calais aborda o inferno cristão através da opinião de vários teólogos e também de autores sacros, através da vida dos santos, e ele vai pegando todas essas ideias que formam o inferno cristão, e depois ele comenta isso. Então, tem depoimentos de Santo Agostinho, tem depoimentos de Santa Teresa, tudo enquanto estavam em vida material. E através de tudo aquilo que eles vão falando, a gente vai chegando, colocando os pontos que são abordados dentro do inferno cristão. Então, a primeira coisa, para o inferno cristão, para a igreja, colocava-se que a pessoa morria e depois da morte ela ficava sem o corpo, né? E ficava vivendo uma espera. Quando chegasse o último dia, todos ressuscitariam. Então essa é a ideia, ressuscitar no último dia. Nessa ressurreição, todos
que já viveram e que morreram tomam de volta o seu corpo, que tinha já virado pó, se torna um corpo novamente, e todos vão se reunir num lugar circunscrito, material. Então, todos se tornam matéria novamente e todos se reúnem num lugar material. E esse lugar vai depender daquilo que você fez quando estava aqui na Terra. Então, ou você vai para um lugar material, que é o chamado céu, ou você vai para um lugar material chamado inferno. Onde ficaria esse lugar chamado inferno? Não se sabe. Ninguém nunca soube dizer. Então, alguns falavam que fica nas profundezas da terra. Nunca se definiu um lugar material para o inferno. Outra coisa, o fato da ressurreição no último dia, daquele corpo que não existe mais, que virou pó, que se decompôs totalmente, se recompor e se transformar num corpo novamente, é algo que vai totalmente contra as leis naturais. Então, Deus, que é o autor das leis naturais, estaria indo contrário às suas próprias leis, né? Outra coisa, o papel dos demônios. Então, os demônios seriam espíritos criados por Deus. Então, se Deus criou espíritos para serem cruéis e ficarem aplicando penas para pessoas para a eternidade, essas penas eternas, então Deus, ele próprio, seria um ser extremamente cruel, porque ele estaria planejando tudo para que as pessoas pudessem ter penas eternas. E nós sabemos que Deus é infinitamente justo e misericordioso. Então, jamais faria isso, né? Deus seria um grande carrasco, abandonando as pessoas a um sofrimento eterno, de tristeza e penas que a Igreja Católica, alguns descreviam como penas materiais mesmo, como dores, como um corpo queimando eternamente. Então também é outra coisa que vai contra uma lei natural. Como um corpo vai queimar eternamente? Então quando ele queima, ele se torna cinza e não tem como ele ficar queimando eternamente. Também é algo contra a lei natural. Então ele conclui essa comparação. Allan Kardec conclui essa comparação entre o inferno pagão e o inferno cristão, dizendo: o inferno cristão é um inferno que aborda matéria, corpos materiais num lugar material. O inferno pagão é um inferno que aborda espíritos. Então, aqueles deixaram o corpo na terra e espiritualmente foram para locais circunscritos, se reuniram naquele local por causa dos erros que cometeram na terra. Então, o inferno pagão é mais próximo até do que nós compreendemos hoje, compreendemos dentro do Espiritismo, do que o inferno cristão. Então, o Allan Kardec diz que o inferno cristão exagera as penas do inferno pagão. Muitas mensagens do inferno cristão foram obtidas, muitas ideias do inferno cristão foram obtidas através de mensagens que foram recebidas em situações que se chamam êxtase. Então, no Livro dos Espíritos se explica o que é o êxtase. E o êxtase é uma situação de desprendimento do espírito, da alma, do corpo, que seria um passo além do sonambulismo. Só que no Livro dos Espíritos se explica que muitas vezes aquilo que a alma recebe como uma mensagem ou visualiza dentro do momento de êxtase nem sempre é algo verdadeiro, porque ele está muito influenciado pelas suas experiências do seu dia a dia.
Então, aquelas situações e aqueles medos que a pessoa tem, aquelas situações de medo, de terror, de aquelas experiências ruins que a pessoa passa, elas ficam armazenadas no seu interior, no seu subconsciente, e durante esses momentos de desprendimento da alma do corpo, que é o nosso momento do sono, do sonambulismo ou até do êxtase, a gente faz uma grande mistura. Eu costumo dizer que a gente faz um super milkshake quando a gente dorme, né? A gente faz um milkshake de tudo que a gente viveu no dia. Então, às vezes, tem gente que chega pra mim e fala: ai, mas eu tive um sonho assim, assim, assim. Eu falo: fica tranquilo, não se preocupa. Isso aí foi milkshake. Por quê? Tudo aquilo que você passou durante o dia, tenta lembrar. Não teve situações, alguma coisa que você viu, que você ouviu na televisão, que você leu, ou alguma coisa que te impressionou, você pega e leva isso no teu subconsciente. Durante a noite, o seu cérebro começa a misturar um monte de coisas, porque a atividade cerebral continua durante a noite para refazer os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, e isso faz com que dê tipo um tiltzinho ali, um milkshake mesmo de ideias. E enquanto isso, a nossa alma está passeando sim. Mas quando a gente volta para o corpo, é muito comum a gente não lembrar de nada. A gente às vezes traz uma vaga lembrança. E aquelas coisas que a gente lembra e que nos impressionam, aqueles pesadelos, muitas vezes são apenas esse milkshake de experiências nossas, né? Então, a própria Santa Teresa, ela descreve um local que ela diz que é um inferno, como um castelo com paredes, onde as paredes vão chegando e vão espremendo, e com ruas e com uma situação toda pavorosa, e ela estava num momento de êxtase. Então, Allan Kardec fala isso, que o êxtase nem sempre pode ser confiável, porque muitas vezes é realmente essa mistura de ideias que a gente carrega. Agora eu vou fazer a leitura, a gente vai avançar um pouquinho, saindo desse capítulo do inferno, porque ele encerra falando sobre essas duas situações, que são o inferno pagão e o inferno cristão, e comparando. Mas a gente tem que avançar além disso, né? Porque só isso não nos realiza. Então a gente vai lá para o capítulo que é as penas futuras segundo o Espiritismo, ainda na primeira parte, que é o capítulo 7. Então, lá no capítulo 7, aborda-se gradativamente várias situações, e analisando tudo dentro da ótica espírita, do que é o pós-vida, né? O retorno para a vida espiritual e o que nos aguarda lá. Então, ele vai enumerando como Código Penal da Vida Futura. E esse Código Penal, ele vai enumerando item primeiro, item segundo, terceiro, quarto. No item quinto, é bem interessante o que ele diz. Estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado à perfeição, a alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo, por toda a parte onde se encontre. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda a parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda a parte onde haja almas felizes. Então, isso é o que nós espíritas pensamos e sabemos hoje. As obras de André Luiz, elas continuamente falam sobre isso, que quem faz o nosso destino somos nós mesmos. E não só aquilo que nós somos aqui na Terra, aquilo que nós fazemos aqui na Terra, mas aquilo que nós levamos conosco, que é consequência do que nós fazemos. Então, é aquela história, não adianta eu fazer um monte de coisa errada aqui e 5 minutos antes da hora de eu ir embora para a vida espiritual, eu falar assim, não, agora eu vou ser bonzinho,
e porque eu quero ir para o céu, né? Então, vai ser uma consequência de tudo aquilo que a gente fez, porque a gente carrega dentro de nós, na nossa mente, aquilo que a gente fez. Como falava lá no inferno pagão, a gente tem um espelho na nossa frente. Quando a gente volta para a vida espiritual, esse espelho mostra com muita clareza tudo que a gente foi, tudo que a gente fez, tudo que a gente realizou e não realizou. Aquilo que a gente não teve coragem de fazer e que a gente devia ter feito. Aquilo que por comodismo a gente devia ter feito e não fez. Então, esse espelho é muito, muito claro. Vamos continuar aqui ainda no Código Penal da Vida Futura. No item 7, no item 7º do Código Penal, o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Então, lá na vida espiritual, a gente enxergando com toda essa clareza, essa vontade de se corrigir vem maior. Alguns de nós demoramos mais tempo para conseguir enxergar, para conseguir se arrepender e buscar uma mudança. Mas todos, mais cedo ou mais tarde, vamos conseguir. Todos os espíritos conseguem. Nós que temos o contato através das nossas sessões de desobsessão, através da doutrinação dos espíritos em sofrimento, nós conversamos muito com eles e compreendemos tudo aquilo que eles passam e que nós vamos passar também, porque carrega-se como se fosse um carimbo no nosso espírito, tudo que a gente sente. Não dá pra gente fingir depois que vai embora que nada aconteceu. A gente não consegue. Para nós mesmos é impossível. O livro Memórias de um Suicida, ele é muito, muito claro quando ele exprime isso. A descrição daquele irmão que matou, sufocou a sua esposa, enforcou e depois se suicidou. E quando na vida espiritual ele praticamente carrega a mão presa ao seu pescoço, como se ele estivesse enforcando a esposa e depois se sufocando. Então, mesmo ele sendo um espírito, ele tem ali materializado, entre aspas, no seu perispírito, aquela mão do erro, cometendo a cada instante aquele erro que ele continua cometendo e que a consciência dele não faz ele fingir que não aconteceu. Ele sabe que aconteceu. E o arrependimento também não tira aquela mão do seu pescoço. Vamos ler aqui. A duração do castigo. Quando a gente pensar em castigo, não vamos pensar nunca em um Deus punitivo, como era o inferno cristão. O castigo é a nossa própria consciência nos infligindo aquilo que a gente não pode evitar, do qual a gente não pode fugir. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. Não há um tempo específico. O que Deus exige para pôr termo aos seus sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Então, o arrependimento é importante, mas só o arrependimento não adianta. É necessário que haja um retorno para o bem, a vontade de se transformar e de praticar o bem. Como Jesus falou,
A caridade cobre a multidão dos pecados. Então, os nossos erros só vão poder ser superados quando a gente transformá-los em acertos, em bem, em amor. Eu vou fazer agora a leitura de um texto lá da segunda parte. Porque a segunda parte desse livro, Céu e Inferno, ela apresenta diversos relatos de espíritos desencarnados. Desde aqueles espíritos que desencarnam já em situação de quase plena felicidade, que vão se juntar aos espíritos bons, porque realmente tiveram uma vida de amor, de bondade, e vai relatando, mostrando casos gradativamente dos espíritos aos poucos menos bons e até os mais insistentes no caminho do mal, do orgulho, do ódio, da vingança, da vaidade, do egoísmo. Esse que eu vou ler, ele é considerado um espírito que passou por expiações terrestres. É Max, o Mendigo. Numa cidade da Baviera, morou por volta de 1850 um velho quase centenário conhecido sob o nome de Pai Max. Ninguém conhecia direito a sua origem, porque ele não tinha família. Há quase meio século, ele, acabrunhado por enfermidades que o punham fora do estado de ganhar sua vida pelo trabalho, ele não tinha outros recursos além da caridade pública, que dissimulava vendendo nas fazendas, nos castelos, almanaques e pequenos objetos. Ele recebeu o apelido de Conde Max, e as crianças o chamavam de Senhor Conde, e ele sorria. Por que será esse título? Ninguém sabia dizer. Passou a ser um hábito. Talvez fosse por causa da sua fisionomia, das suas boas maneiras, que apesar dele viver em andrajos, de ser um mendigo, ele era diferente. Vários anos depois da sua morte, um dia ele apareceu em sonho a filha do proprietário de um dos castelos onde ele recebia hospitalidade, na estrebaria. Porque lá não havia domicílio para ele, ele era recebido na estrebaria. E essa moça sonhou com ele. No sonho ele disse: obrigado a vós por teres lembrado do pobre Max em vossas preces, porque elas foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou? Alma caridosa que vos interessastes pelo infeliz mendigo. Vou satisfazer-vos, isso será para todos uma grande instrução. Então ele veio em sonho explicar o porquê daquela vida que ele teve como mendigo, para que pudesse servir de aprendizado para todos nós, até hoje. Ele fez então o relato seguinte: há 1 século e meio, mais ou menos, eu era um rico e poderoso senhor deste país, mas era vão, orgulhoso, enfatuado na minha nobreza. A minha imensa fortuna nunca serviu senão aos meus próprios prazeres, e isso apenas ela bastava, porque eu era jogador, libertino e passava a vida nas orgias. Os meus vassalos, que eu acreditava serem criados para meu uso, como os animais da fazenda, eles eram pressionados e maltratados para me proverem de tudo que eu queria. Permanecia surdo aos seus lamentos, como aos que todos os infelizes. E segundo eu, eles deveriam se sentir muito honrados por servirem aos meus caprichos. Eu morri com idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem que provasse nenhuma infelicidade verdadeira. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, de modo que eu era, aos olhos de todos, um dos felizes do mundo. A minha posição valeu-me suntuosos funerais. Os boêmios lamentavam em mim o faustoso senhor,
mas nenhuma lágrima foi vertida sobre a minha tumba, nenhuma prece de coração foi dirigida a Deus por mim. E a minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles dos quais eu havia aumentado a miséria. Ah, quanto é terrível a maldição dos infelizes que se fez. Ele não cessou de retinir, essa maldição, não cessou de retinir nos meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Então, na morte de cada uma das minhas vítimas, surgia na minha frente um novo rosto ameaçador ou irônico que se erguia diante de mim e me perseguia sem descanso, sem que pudesse encontrar um canto escuro para subtrair-me a sua visão. Só perseguição, nenhum olhar amigo. Meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém: não podes mais pagar os nossos prazeres. Ai, quanto eu teria pago muito caro por um instante de repouso, um copo de água para estancar a sede ardente que me devorava. Mas eu não possuía mais nada, e nem todo o ouro que eu semeei, a mão cheia sobre a terra, não produzira uma única bênção, nenhuma só, entendeis, minha filha? Quer dizer, ele não fez nenhum bem na vida dele inteirinha, nada que pudesse ter alguém que pudesse mandar um bom sentimento, um bom pensamento para ele. Enfim, oprimido pela fadiga, esgotado como um viajante que não vê o fim do seu caminho, um dia eu exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará essa horrível situação? Então uma voz, a primeira que eu ouvia desde que eu tinha deixado a terra, disse-me: quando tu quiseres. Quando tu quiseres, isso vai acabar. Que é necessário fazer, meu Deus? Respondi eu. Dizei, por favor, me submeterei a tudo. E essa voz disse: é necessário o arrependimento, humilhar-te diante daqueles que você humilhou, pedir-lhes para que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável a Deus. Então eu me humilhei, pedi aos meus vassalos, os meus servidores, que estavam ali diante de mim e cujos rostos, de mais em mais benevolentes, acabaram por desaparecer. Conforme ele ia pedindo perdão, e pedindo, suplicando, essa benevolência, aos poucos eles foram amolecendo, aquele olhar que era condenatório foi se transformando num rosto benevolente, e eles iam indo embora aos poucos. Isso foi então para mim como uma nova vida. A esperança substituiu o desespero, e eu agradeci a Deus com todas as forças da minha alma. A voz me disse em seguida: príncipe. E eu respondi: não há aqui outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso, que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Fazei de mim o servidor de meus servidores, se tal é a vossa vontade. Então, a gente estava falando sobre o inferno. Aqui a gente mostra bem o que era o inferno para esse irmão, que não fez nunca o bem para ninguém. Fez o mal, e para quem não fez o mal, não fez o bem também. Então,
o inferno dele eram esses irmãos que ele prejudicou ou que ele simplesmente nunca fez nada, estarem ali olhando para ele com aquele olhar de culpa. Isso era o inferno. E quando essas penas acabam? Quando ele compreende qual era o grande erro que ele cometia, que era a soberba, o orgulho. Quando ele compreende que ele tem que se humilhar, que o único príncipe é o Deus Todo-Poderoso, que ele não é nada, como nenhum de nós é nada diante da imensidão do nosso Pai Celeste. E quando ele se submete a ser servidor de todos aqueles que ele humilhou. Alguns anos mais tarde, eu nasci de novo, mas dessa vez numa família de pobres camponeses. Meus pais morreram quando eu era ainda criança e permaneci só no mundo e sem nenhum apoio. Ganhei minha vida como pude, ora como operário, ora como empregado de fazenda, mas sempre honestamente, porque eu acreditava em Deus dessa vez. Com a idade de 40 anos, uma doença tornou-me paralítico de todos os meus membros e me foi necessário mendigar durante mais de 50 anos sobre essas mesmas terras das quais eu fora o Senhor absoluto. Receber um pedaço de pão nas fazendas que um dia eu possuí, por uma amarga zombaria, acabaram me apelidando de Senhor Conde. Frequentemente, muito feliz por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que um dia foi meu. No meu sonho, agradava-me percorrer esse mesmo castelo onde fora déspota. Quantas vezes, em meus sonhos, revi-me ali no meio da minha antiga fortuna. Essas visões me deixavam, quando eu despertava, um indefinível sentimento de amargura e de desgosto. Mas nunca uma queixa escapou da minha boca. E quando aprove a Deus chamar-me para Ele de volta, eu o bendisse por ter me dado a coragem de suportar, sem murmúrio, essa longa e penosa prova da qual recebo hoje a recompensa. E vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Então, meus irmãos, essa é a grande lição que esse irmãozinho Max, o mendigo, nos traz. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor aqui, para que a gente encontre, na hora da partida, na hora que Deus nos chamar de volta para a vida espiritual, para o nosso lar verdadeiro, não importa se for hoje, se for amanhã, se for daqui 5 anos, não importa a forma que seja, um acidente, a doença. Hoje em dia nós estamos tão apavorados com a doença, né? Não importa a maneira, que nós tenhamos feito aquilo que a vida nos chamou para fazer, que nós tenhamos a consciência limpa de que a gente deu o nosso melhor, de que a gente ajudou todos que a gente pôde ajudar, de que a gente sempre teve uma palavra de conforto, de que a gente sempre teve a disposição de levantar do conforto da nossa casa e levar o auxílio para quem necessitasse, de que a gente cumpriu a nossa tarefa, que a gente saia daqui da terra com a nossa bagagem cheia de amor, que nós não nos percamos em preocupação com os bens materiais, que nós não nos percamos no medo, no pavor, na ansiedade, na depressão da lembrança do dia que a gente era mais feliz do que estamos agora, ou na ansiedade, o medo do que pode ser o amanhã, mas que nós saibamos dar o nosso melhor a cada dia, a cada instante, para que quando a gente for embora, a gente possa ir como foi Max o mendigo, dizendo assim: quando aprove a Deus chamar-me para Ele, eu o bendisse por ter me dado a coragem de suportar sem murmúrio essa longa e penosa prova,
da qual recebo hoje. Cada um de nós está passando pela vida que está passando hoje porque tem um compromisso, porque assumiu esse compromisso. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque precisamos fazer parte disso, vivenciar toda essa situação, para aprendermos e também para praticarmos o bem. Porque como nós vimos, não basta se arrepender, a gente tem que também assumir o compromisso da caridade, a caridade que cobre a multidão dos nossos pecados. Vamos agora, meus irmãos, agradecer ao nosso Pai pela sua infinita bondade, por nos dar essas obras maravilhosas que o Espiritismo nos traz. O Pentateuco, que nos trouxe Allan Kardec, e todas as obras psicografadas do nosso irmão Chico Xavier, todas as obras de Divaldo Franco, de tantos outros irmãos que deram sua vida ao Espiritismo, que nos trouxeram esse ensinamento que hoje é essa grande consolação, é o Consolador prometido. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Agradecemos, Pai, e vos pedimos que a vossa luz infinita encha o coração de cada um dos nossos irmãos que está sofrendo nesse momento, com o bálsamo do consolo, do encorajamento, da fé e da esperança, da compreensão de que a vida é uma grande oportunidade, de que a dor é a nossa grande professora e de que o Pai é infinita sabedoria e misericórdia e que nada acontece sem a sua permissão. Muito obrigada por tudo, ó Pai Celeste, e muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui essa tarde falando sobre esses importantes, imprescindíveis assuntos. Graças a Deus. Obrigada a todos pela atenção. Que o Pai ilumine a vida de cada um, a cada instante. Graças a Deus. Boa tarde.